vocês. Alegria poder estar nessa igreja novamente. Aliás, me sinto muito de casa aqui. O tempo que passamos aqui foi muito bom, pelo menos para nós. Não sei se para os irmãos, mas pelo menos para nós foi um tempo bem importante e somos gratos a Deus por isso. O tema que me foi dado, irmãos, ele é muito pertinente. Mentiras que os homens acreditam sobre a família. E nós poderíamos pensar nesse tema considerando vários aspectos. Poderíamos pensar nesse assunto considerando, por exemplo, a criação de filhos. Poderíamos considerar esse assunto da perspectiva do papel do homem como cabeça do lar, aquele que tem a responsabilidade de governar. Poderíamos pensar nesse assunto da perspectiva financeira, porque esse é um assunto que impacta não só a família, como a própria igreja e até a sociedade em que elas estão inseridas. E hoje à noite, considerando todas essas possibilidades, eu quero fazer um apanhado geral. E eu quero dizer a vocês que eu não li o livro, porque eu me dispus a tratar desse assunto da perspectiva do problema em relação ao nosso país, às nossas famílias, às nossas igrejas. E eu quero inicialmente fazer um levantamento daquilo que tem sido objeto de mentiras sobre a família nos últimos 50 anos no Brasil. Em 1977, muitos de vocês, ou pelo menos alguns de vocês, não eram nem nascidos. Mas no dia 26 de dezembro daquele ano, foi sancionada a Lei do Divórcio, a Lei 6.515. E foi então inserido a possibilidade da dissolução oficial do casamento no ordenamento jurídico. E isso foi responsável por grandes mudanças na sociedade brasileira, que tem impactado não só a sociedade em geral, mas que também tem impactado as nossas igrejas. E aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia a favor ou contra o divórcio, apenas mencionando a lei. Depois, mais adiante, já em 1997, no período de 10 anos até 2007, as famílias formadas por homens e mulheres e filhos também vai sofrer uma mudança. O fenômeno de ascensão durante esse período, os números das famílias que eram chefiadas por mulheres, mesmo tendo a presença de um homem, num período de 10 anos, passou de 600 mil famílias para 3 milhões e 300 mil. As famílias formadas por casais com filhos, em 97, apenas 2,4% eram chefiadas por mulheres, mesmo tendo a presença de um homem. Já em 2007, subiu para 11,2%. E o ano passado, esses números subiram para 50,8% das famílias do Brasil chefiadas por mulheres, e desses 50,8%, 34% são chefiadas por mulheres, mesmo tendo a presença de um homem. E aí, se o pastor não estiver aqui, ou se alguém quiser passar isso aí para ele, já são números que vão poder ajudar na inversão de valores, né? Inversão de papéis. Continuando, em 2005 também, o adultério deixa de ser crime, quando a Lei 11.106 é publicada no dia 29 de março de 2005 e tira do Código Penal a pena de 15 dias a 6 meses de detenção.
o Estatuto da Família do século XXI. E o que era que isso pretendia? Qual é o propósito disso? Reconhecer como famílias todas as formas de união entre duas ou mais pessoas que para este fim se constituam e que se baseiem no amor, na socioafetividade, independentemente de consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas. Sabe o que significa isso? Que esse cidadão pretendia que a família do século XXI pudesse ser constituída por 2, 3, 4, 5 pessoas, casamento múltiplo ou cônjuges múltiplos. E que nesse novo conceito de família, isso é muito, sabe assim, passa desapercebido se você não tiver muita atenção, não levar em conta a questão da consanguinidade. Isso significa dizer que sua esposa podia chegar para você e dizer: olha, eu estou me divorciando para me casar com o nosso filho. Simples assim. Simples assim. Você nota que todas essas coisas elas se deram no final do regime militar, lá iniciado em abril de 64 e que durou até 15 de março de 85, tá certo? E isso não é o fim. Eu mencionei esses de maneira mais detalhada, mas hoje nós ainda temos em curso a tentativa da liberação do aborto, a implementação da ideologia de gênero nas escolas, a liberação das drogas e a questão do feminismo, entre tantas outras coisas. Falando sério, o presidente da Cibreste disse que eu tinha 50 minutos, é por isso que eu li isso bem rápido. E eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia para o livro de Efésios. E nós possamos observar o que Paulo vai escrever a essa igreja. E aí nós precisamos entender o contexto da igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade idólatra. Éfeso tinha a deusa Diana. E entre outras coisas, existiam as prostitutas cultuais. É nesse contexto que a igreja de Éfeso está inserida. E é nesse contexto que nós vamos ver o que Paulo escreveu a esses irmãos no capítulo 5, a partir do versículo 3. Efésios capítulo 5, versículo 3. E ele diz: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou descontrolado, impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só que ferir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se
tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Podemos obrigado por esta porção da sua palavra, que o Espírito do Senhor nos dê o entendimento e que eu seja apenas um instrumento, Pai, para compartilhar a sua palavra com clareza, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém. É interessante, irmãos, percebermos que Paulo ele tinha uma preocupação para com as igrejas. E eu penso que se Paulo fosse escrever uma carta hoje para as nossas igrejas, essa preocupação ela ainda permaneceria. Paulo está constantemente exortando as igrejas a despertarem. Por exemplo, quando Paulo escreve à igreja de Roma, em Romanos capítulo 11 e capítulo 13, versículo 11, ele diz: chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Quando ele escreve à igreja de Tessalônica, no capítulo 5 e versículo 6, ele diz: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. E aqui, escrevendo à igreja de Éfeso, ele vai novamente fazer referência a esse despertamento. Desperta, ó tu que dormes. É como se nós estivéssemos adormecidos para tudo que acontece ao nosso redor. E muitas vezes esse adormecimento se dá por uma falsa espiritualidade dentro do convívio da igreja, no contexto da sociedade em que ela está inserida. A igreja de Éfeso estava inserida numa sociedade pagã, idólatra e prostituta, imoral. E Paulo está advertindo aos crentes dessa igreja quanto a isso. E hoje à noite eu queria que, à luz do texto lido, nós pudéssemos ver qual deve ser a nossa postura como cristãos, considerando a mensagem de Paulo a essa igreja, e aquilo que também deve ser a nossa postura na sociedade na qual nós estamos inseridos. Claro que quando Paulo escreveu a esses crentes, não havia o problema do aborto, não havia o problema do feminismo, não havia o problema do adultério, do divórcio, eram outros problemas. Mas a nossa postura deve ser a mesma que Paulo apresentou para esses irmãos. E a primeira postura que nós precisamos ter é a postura da separação. Nós precisamos nos separar de tudo isto que é posto na sociedade. Veja o que é que Paulo diz no versículo 7. Portanto, diante de todo o exposto anteriormente, diante de todos os argumentos colocados, Paulo diz: portanto, não sejais participantes com eles. Não participem do que eles fazem. Então quer dizer que eu vou ter que sair do meu trabalho, eu vou ter que largar a faculdade, eu vou ter que me exilar, morar lá no deserto, lá no sertão, sozinho, construir uma casa, não tem ninguém morando perto de mim? Não, claro que não. A história da igreja prova isso. Nós precisamos considerar o que Jesus orou a nosso favor. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Não podemos ser cúmplices. E uma coisa interessante que Paulo vai colocar aqui para nós é a questão do cuidado que precisamos ter,
Porque às vezes a gente é meio seletivo com as coisas. E note que aqui Paulo vai colocar o pecado numa mesma linha. Tanto a idolatria na área sexual, quanto a idolatria na área do dinheiro. Porque para Paulo não havia nenhuma diferença em termos de comportamento. E aqueles crentes precisavam então ter cuidado com isso. Por que que isso é importante, irmãos? Nós precisamos cuidar do nosso coração. Todos os nossos problemas começam com o nosso coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Mateus capítulo 15 e versículo 19, a Bíblia mostra que o nosso coração é uma fábrica de pecados. É dele que brotam os maus pensamentos, o adultério, a devassidão, o roubo, ou qualquer outro tipo de pecado. Portanto, é o nosso coração que precisa ser renovado para ter consequências bíblicas, para que sejamos capazes de pensar biblicamente, para que sejamos capazes de agir biblicamente, para que sejamos capazes de falar biblicamente. Essa é uma necessidade que nós temos. Agora, como se dá essa separação? Através da não participação. Como mencionei no versículo 7, não devemos participar com eles. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, versículos 1 e 2. Ao ler esses versículos, parece haver uma contradição entre o que Paulo está dizendo aos crentes da igreja de Éfeso e o que o próprio Senhor Jesus Cristo fizera. Porque veja o que Lucas 15, versículos 1 e 2 vai dizer. Leiamos Lucas 15, 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Paulo está dizendo para os crentes de Éfeso: não participe com ele das coisas. E você está mostrando para nós que Jesus comia com publicanos e pecadores. Quem eram esses publicanos e pecadores? Eram os ladrões, os cobradores de impostos, os publicanos, é o caso lá de Zaqueu, e as prostitutas. E Jesus comia com essas pessoas. E agora? Como é que fica? O que eu vou fazer diante dessa situação? Não participar com eles significa não participar do seu modo de vida pecaminoso. Não fazer o que os incrédulos fazem. Não ser cúmplice com eles das suas atitudes. Jesus comia com publicanos e pecadores, mas Jesus nunca fez o que aqueles publicanos e pecadores faziam. O contato de Jesus com essas pessoas, pelo contrário, é para apresentar o Evangelho. E é por isso que o próprio Jesus disse: Ele não veio para os sãos e sim para os doentes. Ele não veio para os justos e sim para os injustos. Ele veio buscar e salvar o perdido. E essa deve ser então a nossa perspectiva do nosso convívio com essas pessoas. E foi exatamente essa oração de Jesus: não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Por que isso é importante, irmãos? Porque quem cede facilmente ao engano, facilmente cairá na influência daquele que pratica o pecado. E essa é a razão pela qual a gente muitas vezes vê pessoas sem nenhum escrúpulo, não vendo problemas em determinadas coisas, aceitando determinadas coisas com naturalidade, e muitas vezes ainda se justificando
11, na primeira parte do versículo, voltando lá ao livro de Efésios, ainda dentro dessa ideia da separação, Paulo vai dizer para esses irmãos: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Não ser cúmplice, ou seja, não seja companheiro. Aqui a ideia não implica que podemos evitar todo o contexto. Por exemplo, você não tem como evitar trabalhar num ambiente com pessoas com práticas das quais Deus abomina, Deus condena. Porque você precisa do trabalho, você tem sua família, você precisa ser o provedor do lar, você tem responsabilidades. Então você tem que evitar esse intercurso, faz parte da sua vida. No entanto, você precisa evitar a comunhão que se contamine. E por quê? Porque você está ali com luz. Note que a Bíblia vai mostrar isso para nós. Ele diz que nós não devemos ser cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. No versículo 9 ele fala dos frutos da luz. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então nós somos luz. Mateus capítulo 5 fala sobre isso. Vós sois a luz do mundo. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus fala que nós somos a luz do mundo. Portanto, o nosso convívio com essas pessoas deve ter o propósito e a finalidade de fazer refletir essa luz. A luz, ela não se mistura com as trevas. Quer ver? Pedi o irmão para apagar todas as luzes aqui no salão, por favor, e veja o que vai acontecer. Tudo. Mas não correndo ali do lado, pode ser também? Pronto. Você nota o que aconteceu? Ou luz ou escuridão. Não se mistura. No momento que eu pedi para ele ligar, isso que agora está escuro vai ser transformado em quê? Em luz. Pode ligar, irmão. Eu estou lhe dando um exemplo prático. Então você que é luz, eu que sou luz, não tem como nos misturarmos com as trevas. Uma outra coisa importante. Imagine, você vai chegar num ambiente, uma casa. Essa casa está fechada, você entra lá no ambiente, você acende as luzes. No momento que você acende a luz, você percebe que a casa está cheia de teia de aranha. Ela precisa ser explanada, ela precisa ser varrida. Pelo fato daquela casa estar suja, a luz que está mostrando a sujeira se tornou suja? Não. A luz está mostrando a sujeira. A nossa presença deve servir exatamente para isso. Nós não nos misturamos, nós apontamos a sujeira. É para isso que a nossa presença deve servir. Por isso não tem companheirismo. Absolutamente. Nosso estilo de vida, as nossas palavras, nosso comportamento, ele deve servir-nos para fazer banir a escuridão. Mas, além da separação, há uma outra atitude que precisamos ter. Nós precisamos combater. No versículo 11, voltando a Efésios 5, veja o que Paulo diz na parte B. Ele diz: você não deve ser cúmplice. Mas isso não é tudo. Isso não é suficiente. É preciso mais. Você precisa reprovar. Porque se você
precisar dessa informação mais adiante. Mais adiante. Nós precisamos reprovar. Reprovai-as. Ou seja, reprovem as obras infrutíferas das trevas. É isso que Paulo está dizendo para esses três. Eles não apenas precisavam se separar, eles não apenas precisavam deixar de ser companheiro, eles precisavam reprovar. Atitudes de reprovação, ações que demonstravam que realmente eles reprovavam aquele comportamento na sociedade. Ande mais um pouco comigo e veja o versículo 13. E veja o que é que Paulo vai dizer. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Nós temos a obrigação de reprovar, porque nós somos luz. Nós temos a obrigação de fazer manifestar as obras das trevas, de denunciar as obras das trevas. Aliás, essa é uma das nossas obrigações. E deixa eu dizer uma coisa. O que significa a palavra fé? A palavra fé ela tem três sentidos. A fé salvífica, porque pela graça sois salvos mediante a fé. A fé como um ato de confiança em Deus. Romanos 1, o justo viverá pela fé. E a fé como objeto, ou aliás, o conjunto daquilo que nós cremos. Quando Judas escreve sua epístola, ele diz que nós precisamos batalhar pela fé, ou seja, batalhar por aquilo que nós cremos. E uma das maneiras de batalharmos por aquilo que nós cremos é reprovando as obras infrutíferas das trevas. Nós não podemos ter medo, nós não podemos ter vergonha, nós não podemos demonstrar uma falsa espiritualidade, fugindo dessa responsabilidade de reprovar. Nós precisamos apontar as ações erradas, as ideias erradas, o comportamento errado, as palavras erradas. Abra comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículos 20 e 21. Deixa aí em Efésios que nós ainda vamos voltar para cá. Veja o que o profeta Isaías escreve, capítulo 5, versículos 20 e 21. Dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amor, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Daqueles que invertem os valores e os papéis, não sendo capazes de repreender o erro como deve fazer. Nós precisamos, irmãos, como luz, exibir o fruto da luz. Voltando lá para Efésios, no capítulo 5, veja o que Paulo vai dizer para esses crentes nos versículos 5 e 8. Ele diz: outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor.
sabe bem o que significa isso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, se eu tenho juízo, e eu imagino que você também tem, só nos resta uma coisa: obedecer a quem está dando a ordem, que no caso é Deus. E aí o versículo 9 diz: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. O que Paulo está falando aqui? Lá em Romanos, Paulo diz que o bem que eu quero, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. E agora, como é que eu vou entender? O que Paulo está querendo dizer aqui? Se ele está dizendo que o fruto da justiça é a bondade, a ideia aqui é a ideia de literalmente ser bom. Irmãos, essa não é uma capacidade que parte do homem. Nenhum de nós, por si só, seremos bons. Nenhum de nós. Temos uma natureza pecaminosa, inclinada ao pecado, propensa ao pecado, que luta constantemente para nos fazer pecar. Agora, o mesmo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que Deus nos criou para as boas obras. A capacidade de fazer o bem, portanto, está em Deus, não em mim e nem em você. Não é por nós, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa natureza, não é pelo nosso querer, é pela ação de Deus através de nós que somos então capazes de fazermos o bem. E Paulo então está dizendo que o fruto da luz é essa bondade, é essa capacidade de fazer o bem. Paulo também fala-nos acerca de que o fruto do Espírito, de que o fruto da luz é a justiça. E aqui ele está falando com respeito a algo que os gregos definiam como dar aos homens e a Deus o que lhes é devido. Ou seja, façam aquilo que é a sua obrigação fazer, aquilo que é a sua responsabilidade fazer, aquilo que se espera de você, faça. E ele termina falando na verdade. E no Novo Testamento não é simplesmente algo intelectual que você sabe, é muito mais do que apenas saber, é muito mais do que apenas captar conceitos, acumular informações na mente. A ideia da verdade aqui é algo moral, não só algo que se conhece, mas também algo que se faz. Eu sei que passar o sinal vermelho é errado, isso é conhecimento. Avançar o sinal vermelho é errado. Então, o que me adianta saber se eu não faço? Olhando para o contexto da igreja de Éfeso, aquele templo da deusa Diana, as prostitutas cultuais, e aqueles crentes então sabem como eles devem se comportar. No entanto, eles vão lá, se prostituem. Do que adiantaria o conhecimento se eles continuavam se prostituindo, como era a sua prática na época que estavam ainda nas trevas? Nada. Do que adianta saber que o aborto é errado? Do que adianta saber que as drogas é errado? E tantas outras coisas são erradas, se as nossas ações não demonstram nenhum tipo de luta contra isso? Uma luta prática, não vai passar de um mero conhecimento intelectual, nada mais do que isso. Dentro dessa ideia de
combate, uma coisa muito importante que Paulo ainda vai destacar é a questão do discernimento. Nós precisamos do discernimento, a capacidade de discernir o que é agradável a Deus, a capacidade de discernir o que é a vontade de Deus. Nós precisamos desse discernimento. Como filhos da luz, nós temos essa capacidade desse discernimento. Importante lembrar de Romanos 12, versículos 1 e 2. E veja o que o próprio Paulo vai dizer a esses irmãos. Romanos 12, 1 e 2. Quantos de nós talvez até saibamos desses versículos decorados? Paulo está fazendo um apelo a esses irmãos, a esses crentes. Paulo está dizendo: rogo-vos, imploro, suplico, apelo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí vem o versículo 2, irmãos: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, somente deixando de se conformar com o mundo e tendo a mente transformada no seu modo de pensar, é que nós seremos capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Paulo continua, voltando lá para Efésios, capítulo 5, ele vai falar que nós precisamos de sabedoria. A admoestação de Paulo aqui, terminando essa exposição, ele termina com uma forma de exortação. Ele exorta seus leitores que vivam uma vida sensata, porque o tempo que eles viviam era maus, e eles deveriam recuperar todo o tempo possível do mau uso do mundo. Mas para isso eles precisavam de uma caminhada cuidadosa, uma caminhada que dependia de sabedoria, a qual só pode ser de conhecimento da vontade de Deus. E Paulo então diz: portanto, vejam, isto é, considerem o fato de vocês serem luz, e tenham cuidado, sejam sábios, aproveitem o tempo para isso. Nós, como cristãos, seja lá em Éfeso, seja nos nossos dias, nós precisamos examinar atentamente as consequências éticas que a minha fé e a sua fé carregam ou trazem consigo. Isso é muito importante. Eu quero aproveitar os últimos minutos que ainda me restam, trazendo isso para uma aplicação para nós, uma aplicação prática. Eu, como pastor, por muitos anos fui omisso, fui covarde, e louvo a Deus porque Ele tem me ajudado a vencer essa covardia, essa omissão, essa cumplicidade. E o que me fez vencer isso foram as palavras de Paulo em Atos capítulo 20, quando ele se despedia daquele grupo de pastores, e ele disse: nunca deixei de vos ensinar todo o desígnio de Deus. Nunca vos deixei de vos ensinar tudo aquilo que é o propósito de Deus que seja ensinado. Tem alguns homens da igreja de Maracanã aqui, Deus tem me dado a graça de assumir essa igreja há quase 2 meses. Mas uma coisa que eu deixei claro para esses irmãos, e eles são testemunhas do que eu vou dizer agora: tudo aquilo que eu entender que a igreja precisa ser ensinada, ela será.
seja no campo da família, seja no campo das finanças, da teologia e também no campo da política. Muitos crentes, eles demonstram uma falsa espiritualidade, achando que alguns assuntos não é para serem tratados no púlpito da igreja. O púlpito da igreja não pode ser entregue a um político, mas o púlpito da igreja deve ser usado para ensinar sobre política. Sabe por quê? Talvez você precise ser um político para estar aqui hoje à noite. Sabia disso? Ah, pastor, que conversa! De jeito nenhum. Se você precisou sentar com sua esposa e negociar com ela, porque tinha outra coisa para fazer e você queria estar aqui, você precisou ser um político. Porque a política é a arte da negociação. O que não pode existir é politicagem, que aí já é um desvio de conduta. Por exemplo, na igreja não pode existir politicagem. Vocês saem formando grupos, como era o caso da igreja de Corinto. Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, e ainda tinha os falsos espirituais. Eu sou de Cristo. Dividindo a igreja junto com os outros. Então, irmãos, primeiro ponto, a igreja precisa aprender tudo aquilo que está na Bíblia. E a Bíblia fala sobre política muito mais do que o que você imagina. Provérbios fala sobre política, Salmos fala sobre política, Romanos fala sobre política, 1 Pedro fala sobre política. Então não caia nessa armadilha de dizer que política não é para ser tratado no púlpito da igreja. É isso que o diabo quer, para enredar o povo de Deus na melhor das hipóteses, não andar junto, mas não estarem preparados para combater, para reprovar. Então não pense dessa forma, porque isso é um empecilho para que cumpramos nesses propósitos que Paulo está colocando aqui, que ele orientou a esses crentes dentro do contexto da igreja de Éfeso, mas que precisam ser trazidos para a nossa realidade hoje. Às vezes, eu vejo lá no grupo da Cigresse, alguns irmãos, com essa ideia: aqui é um grupo de notícia, aqui é... Isso é uma falsa espiritualidade. Isso é uma falsa espiritualidade. Apontar o erro, denunciar o erro, mostrar por que está errado, apresentar provas bíblicas. Qual é o problema? Nenhum. Para concluir, todos nós, daqui 45 dias, vamos estar numa urna eletrônica. Não pense que deixando de votar, não pense que votando em branco ou anulando o seu voto, você está sendo um crente espiritual. Não. Você está sendo um crente omisso, que não assume a responsabilidade de tomar posição contra todo um sistema que nós temos. Você está sendo omisso em não lutar, em não batalhar por aquilo que você mesmo diz crer. Você precisa ir lá e como um crente, diante de Deus, ter a consciência de que o seu voto está sendo depositado de modo a agradar a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, você pode incluir o seu voto, fazer tudo para a glória de Deus. O seu voto, você tem que sair dali consciente de que ele foi para a glória de Deus. Mas todo político é igual. É você, Deus e a sua consciência. O que ele vai fazer é problema dele. Agora, para isso, lembra os dois pontos finais que nós vimos? Sensatez e, discernimento e sabedoria.
uns anos para cá isso mudou, graças a Deus. Em alguns lugares existe muita rejeição, mas precisamos conversar, porque através da conversa nós vamos adquirir o discernimento e a sabedoria para fazermos de maneira correta as nossas escolhas em que vamos votar. Note que eu não estou fazendo apologia de nenhum candidato, de nenhum político, eu estou dizendo que a Bíblia diz, para você não levar no coração nenhuma mágoa de mim, achando que eu estou defendendo A, B ou C. Eu estou dizendo aquilo que a Bíblia diz. E o meu desejo é que nós, ao sairmos daqui, saiamos conscientes disso. As nossas famílias estão sendo destruídas. Dia a dia são levantadas ideias, ideologias, com a intenção de destruir as nossas famílias. E onde é que isso se dá? Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado. Daí a minha e a sua responsabilidade na hora de votar. Recentemente, até de maneira cortada, viu, irmãos? Vocês que são de lá, uma pessoa que fez uma postagem que ia votar lá num determinado candidato. Eu nem sei quem é o candidato, ele pode ser a melhor pessoa do mundo. E eu disse para a pessoa, né, olha, você conhece essa pessoa, o partido e tal? Não, pastor, eu vou votar porque ele fez um favor para mim. E eu fui e mandei lá um link dos posicionamentos ideológicos do partido. E ele disse, não, pastor, eu não vou votar no partido, eu vou votar na pessoa. Olha a ingenuidade, olha a falta de sabedoria, olha a falta de discernimento. Quantas pessoas votam por amizade? Quantas pessoas votam porque receberam um favor? Quantas pessoas votam porque é um amigo? E a palavra de Deus, ó, em segundo plano. Os princípios cristãos não interessam. Os valores da palavra de Deus, eu não quero nem saber. E Paulo nos fazendo essas advertências. Que Deus nos abençoe.